Olá, amigos. Eu não sei se já contei aqui nesse canal. Aconteceu comigo. Era meados dos anos 80. Eu tinha por volta de 12 anos e morava com minha família em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Meus avós e meus tios moravam em um município próximo a cerca de uns 35 minutos de ônibus, em Belfor Roxo. Eu sempre fui fascinado pelo lobisomem e me lembro que aos sábados na madrugada eu assistia a um seriado, O Lobisomem Ataca. Ele passava no canal do Plim Plim. Então, eu sempre assistia e me sentia fazendo parte do seriado. Até que um dia, uma de minhas tias, que é a mais colada com a minha mãe até hoje, pediu para que minha mãe a deixasse ficar morando em nossa casa. Minha mãe nem perguntou o porquê, aceitou logo de cara. O meu pai, que quase não ficava em casa, devido às suas viagens a trabalho, achou ótima a companhia de minha tia para minha mãe. Mas meu pai percebeu que tinha mais alguma coisa que minha tia não havia falado. E então ele perguntou se era só aquilo ou se ela tinha mais alguma coisa para falar. Ela, com um olhar preocupante, falou que iria contar, mas que não era para dar risadas. Então, ela contou que naquela semana tinha aparecido um lobisomem lá no bairro que meus avós moravam e que todas as manhãs apareciam animais mortos nos quintais ou nas ruas e eram sempre cachorros e galinhas. Eu, quando ouvi a pronúncia lobisomem, as minhas orelhas e minha atenção se viraram para ela. Aí comecei a fazer perguntas para ela. Se ela já tinha visto, como que ele era, se ficava de pé, se ele uivava. A minha tia só falou que não sabia de nada e que disseram para ela que era muito grande e feio. Então, depois de uns 10 dias, minha tia teve que ir à sua casa ver meus avós. E nada bobo, com a curiosidade à flor da pele, eu me prontifiquei a ir com ela. Parecia um sonho sendo realizado e eu mal sabia do perigo que era. Fomos no dia seguinte, bem cedo, e eu já contava as horas para o anoitecer. E isso não era nem 10 da manhã. O dia foi passando e eu brinquei com meus primos até o início da noite, quando eles foram cada um para sua casa e eu para minha avó. Notei que a minha avó trancou as portas e fechou as janelas. Após o jantar, que era por volta das 7 horas da noite, já não tinha mais ninguém no quintal, com 6 casas, o portão trancado e os 4 cachorros soltos. Deu 9 horas e nada, e eu esperando aquela coisa uivar e aparecer. Fui dormir na sala, já era quase 11 horas da noite, e nada. Até que, lá pela 1h30 da manhã, acordei com os cachorros latindo muito, mas era muito acima do normal. Os latidos vinham misturados com o choro de alguns cachorros. Então, eu ouvi o que eu achei que nunca iria ouvir. As suas passadas dava para saber que era uma coisa grande do tipo um boi correndo. Eu esperei o seu uivo igual o que eu via nos filmes, mas ele não uivou, e sim berrou, e berrou muito alto. Eu pensei que o meu avô ou algum tio iria sair do quarto e ir para fora, mas nada, ninguém saiu, e eu fiquei pensando como poderiam dormir com esse barulho. Eu levantei e fui para a cozinha para tentar ver aquilo que estava na rua. Eu não tinha como sair no quintal, porque os cachorros não me conheciam e poderiam me atacar, mas tive a ideia de subir na pia da cozinha e olhar da janela, porque era uma janela grande e ao lado tinha um terreno grande com um mato alto, mas dava para ver a rua. Eu encostei uma cadeira na pia e subi. E em um momento, eu só ouvi os seus berros e, às vezes, o chacoalhar de suas orelhas.
Eu estava com aquela certeza de que iria passar na rua e eu iria vê-lo. Mas alguma coisa aconteceu que ele não passou naquele pedaço da rua. Parece que ele sabia que tinha alguém na janela. E eu comecei a ouvir o mato se quebrando na beira do muro da casa. Eu já estava tenso com isso, pedindo para ele aparecer. E quando, de repente, aquele susto, a luz da cozinha acendeu e uma voz dizendo: o que eu estava fazendo ali em cima da pia? Era minha tia, que estava grávida e tinha levantado para beber água. Ela me mandou descer e dormir. Eu já aproveitei e perguntei o que era aquilo que estava lá fora. Ela me respondeu dizendo que era um bicho muito feio e que era para eu voltar e dormir. Então eu voltei para a sala para tentar dormir, mas sem sono. Como que iria dormir? Acabei dormindo já quase amanhecendo o dia. Ao acordar, eu saí no quintal e meus primos já estavam acordados. Minhas tias e minha avó estavam lavando roupas e eu vi que nenhuma delas tocou no assunto daquela noite. Até que essa minha tia grávida contou para todas elas que me pegou na cozinha. Aí minha avó me pegou pelas orelhas e me deu um puxão, dizendo que eu não tinha nada que ficar na janela olhando para a rua e que eu não tinha perdido nada lá fora. E isso puxando a minha orelha. E esse foi o meu relato. E agradeço a minha oportunidade de poder contá-lo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos e um abraço especial para os meus companheiros dessas estradas. O meu nome é Graucio. Eu rodo por essas estradas há 30 anos e já vi muita marmota e visagem por aí. Não tem um só companheiro de estrada que não tenha visto uma depois de rodar por tantos anos. Sou um capixaba, nascido no interior do Espírito Santo, na cidade de Colatina. Sou casado e tenho um filho. Eu moro lá, mas não vivo lá. Eu vivo pelas estradas desse nosso país que me dá tanto orgulho e que eu amo tanto. Trabalho na mesma empresa desde que me tornei caminhoneiro. E se Deus quiser, eu vou me aposentar lá. Mas chega de conversa fiada. O pessoal quer saber da história. Eu vou contar do jeito que foi, sem tirar nem pôr. Eu quero ver, mas eu duvido que vocês tenham ouvido algo que dê mais medo que isso. Eu já vi o pessoal nos comentários dos vídeos falar que viu lobisomem, caipora e essas marmotas. Mas essa coisa que eu vi deixa qualquer um tremendo de medo. Tudo começou em uma manhã, que já começou errado. Eu não estava escalado para fazer uma viagem. Mas um boca aberta de uns motoristas perdeu o rumo do juízo na noite e encheu os córneos até de madrugada. Nem apareceu para trabalhar. Então, o encarregado, na época, me ligou pedindo se eu não podia fazer essa viagem, que quando eu voltasse, ele me daria o dobro de folgas. Aí eu aceitei, né? Tava doido para ver minha mãe lá na cidade dela. Então eu ia aproveitar e ficar lá uns dias. Pois bem, peguei meu carro e fui para o pátio pegar o caminhão. Eu ia transportar um lote de vaca de um fazendeiro na época. Ia levar de Colatina até Anápolis, em Goiás. E chão que não acaba mais. E os animais não podiam ficar ali muito tempo. A rota que eu ia fazer ia demorar cerca de 24 horas se eu fosse sem parar, indo pela BR-153. Mas como não tem como ir direto, você tem que parar para abastecer, dormir e comer. Eu estava calculando chegar à fazenda lá pelas 4 horas da tarde do dia seguinte. Bom, já cheguei, entrei no caminhão e segui viagem. Às 7 horas da manhã,
eu estava pegando a BR-101 em direção a Linhares. Naquela época, as estradas eram precárias e abandonadas. Sim, conseguiam ser pior do que é hoje. Tínhamos que enfrentar buracos enormes causados pela chuva, atoleiros e árvores caídas na estrada. Era uma viagem gostosa de fazer pela paisagem, mas muito arriscada. Eu sempre pedia para outro trocar quando eu tinha sido remanejado para lá. Mas como dessa vez não teve jeito, eu tive que ir. Se eu soubesse que seria a pior experiência que eu já passei na minha vida, eu não teria aceitado. Então lá vinha eu, acelerando o bravo e escutando as minhas modas sertanejas. O meu pai era mineiro. Crescemos ouvindo ele cantar sertanejo o dia inteiro e acabamos pegando gosto também. Logo, o sol já estava cheio no céu. Dia bonito. Eu me lembro até hoje. Já foi dando lá pelas 11 da manhã. O estômago começou a achar ruim. Então eu fui encostar em um posto de gasolina para comer algo e esticar as canelas. Bati um baita pratão de pedreiro. Passei no caixa e já reforcei minhas proteções. Comprei a santinha de Nossa Senhora para pendurar no retrovisor. Não viajo sem de jeito nenhum, ainda mais sabendo das histórias que sei dessas estradas. Joguei uma água nas vaquinhas e enchi um vasilhame que deixavam lá para elas. E continuei meu caminho. Estrada sem trânsito. Tempo bom, eu não perdi tempo. Acelerei mais forte e fui ganhando tempo. Pensei em parar para jantar, mas estava muito bem disposto. Então resolvi seguir viagem. Se eu rodasse a noite toda, eu conseguiria voltar para casa mais cedo e tirar os meus dias de folga. Logo, foi caindo a noite e chegou a madrugada. O tempo esfriou, uma neblina e uma chuva fraquinha começou a cair. Aí já começou a bater o medo. Sabe, quando você faz algo e depois pensa, eu não deveria ter feito isso? Pois é, eu comecei a pensar que estava assim, naquela estrada isolada, no meio do nada, de madrugada e chovendo. Mas não tinha como voltar. O negócio era seguir viagem. Aumentei mais o volume do rádio e continuei. Fui devagar, para evitar bater em alguma coisa ou cair em algum buraco. Eu conseguia ver pouca coisa à frente, quando, de repente, eu vejo uma pequena claridade à frente. Eu senti um calafrio quando olhei para o espelho e vi, no banco de trás, uma sombra no banco traseiro. Eu não desejo isso a ninguém. A barriga esfria, as mãos tremem e a sua voz trava. Mas eu consegui falar. Sou de paz, por favor, busque seu caminho. E eu comecei a parar o caminhão e a sombra sumiu do retrovisor. Eu quase que morro do coração, mas eu pensei, parar que nada, eu vou seguir meu caminho. E continuei. Peguei a santinha e comecei a rezar, pensando no que tinha passado, sem saber que o que estava para vir seria muito, mas muito pior que uma sombra. Apesar de ter visto bem nítido, você ainda fica com aquela dúvida, será que eu vi mesmo? Mas aí para frente foi só piorando. Continuei meu caminho, olhando para o retrovisor e para a estrada. O rádio do caminhão começou a falhar e ia falhando cada vez mais alto. Estava perdendo o sinal ou estava sofrendo alguma interferência. Não posso afirmar que foi os eventos que interferiram nele. Eu então desliguei. Cheguei em uma reta longa, coberto por árvores dos dois lados, o que aumentava a escuridão. Diminuí bastante a velocidade e segui bem devagar, pois havia buracos na pista. A névoa foi aumentando e a chuva caindo. Mas sabe quando você vê um filme de terror que causa todo aquele clima? Pois bem,
estava assim. Deve ser de relatos que tem por lá que eles devem criar esses filmes. Não é possível que a atmosfera fosse tão igual. Senti o caminhão perdendo força. Eu acelerava e ele não ia. Só mantinha a velocidade. E assim arrastou por uns 100 metros, até todas as luzes se apagarem e o motor desligar. Pronto. Lascou de vez. Fui encostando na beira da estrada. Estava eu ali, sozinho, em uma estrada isolada e com um caminhão com defeito. Eu tentei manter a calma. Estava um silêncio que não se ouvia nada. Só a chuva batendo no teto do caminhão. Fiquei ali por uns 10 minutos, quando sinto que alguma coisa estava ali. De repente, o rádio começou a funcionar sozinho. E não sintonizava rádio nenhum. Mas foi ao volume máximo e desligou. Então, eu fiz a besteira de olhar o retrovisor e vi uma figura negra atrás de mim. Então, eu ouvi como se estivesse dentro da minha cabeça. Você não parou quando devia. Eu não me virei. Meu coração congelou. Apertei minha santinha na mão e rezei forte. E aos poucos, não sentia mais a presença de nada. Tentei virar a chave, nada. Era como se tivesse descarregado. As vacas começaram a mugir muito alto e forte. Um mugido muito estranho, como se quisessem correr dali. Eu tinha que ver como elas estavam. Não podia deixar nada acontecer com aqueles animais. Desci vagarosamente do caminhão, olhando para todos os lados. Foi quando eu vi uma espécie de sombra correr próximo à mata que havia ali perto. Eu não sabia o que era, mas deu para ver 2 olhos brilhantes brancos passando de um lado para o outro. Voltei para o caminhão. Fiquei encolhidinho do lado da porta do carona, só dando uma olhada para frente para ver se via alguma coisa. De repente, uma batida no teto do caminhão, batida forte, e eu vi uma claridade vinda de cima dele. Eu não sei descrever bem. As vacas voltaram a mugir mais forte. Então comecei a escutar uma lamentação, uma leve cantoria que vinha se aproximando da parte de trás do caminhão. E foi aumentando cada vez mais. Eu levantei a cabeça e vi, na frente do caminhão, uns 50 metros, uma criatura que estava tipo com um sobretudo todo preto, capuz e tudo, e segurando uma vela vermelha na mão. Seus olhos brilhavam tanto quanto a vela naquela noite escura. Eu abaixei de novo rapidamente e fiquei quietinho. E o som da cantoria aumentando, e eu pude ver a claridade tomando conta da estrada e passando pelo meu lado. Ao passarem algumas luzes, eu levantei de novo para espiar e pude ver várias almas, pessoas ou sei lá o que, indo na direção da criatura que estava de preto. Elas estavam vestindo a mesma coisa, só que na cor branca e a vela também branca. Eu tenho certeza que eu conhecia a reza que eles estavam entoando, mas por algum motivo eu nunca consegui dizer qual é. À medida que eles iam chegando e passando pelo ser de preto, elas sumiam na escuridão. E foi assim, até a última alma passar por ele e a estrada voltar a ficar totalmente escura. Eu ainda fiquei ali agachado por um tempo, até que todas as vacas se acalmaram. Pulei para o banco do motorista e belisquei a chave. Na hora deu partida. Engatei a marcha e arranquei dali o mais rápido possível. Eu contei na época para as pessoas e familiares. Todos disseram que foi a procissão das almas. Eu sempre conto esse relato para os meus companheiros de estrada. Eles têm muitas histórias para contar também. Eu entrei no vídeo do seu canal, que tem um vídeo com o nome Madrugada na Estrada, e li diversos comentários do povo lá. Mas foi essa experiência que aconteceu comigo.
Estou passando para os companheiros de estrada os seus relatos e eles disseram que vão te enviar. Bom, obrigado e desculpa por ter ficado tão grande. Uma boa noite para todos. Quando eu era criança, minha família sempre se reunia no dia de finados, na casa dos meus avós. Uns iam para o cemitério e o restante da família ficava na casa. E sempre tinha algum tio para contar alguma história para as crianças. Nós nos juntávamos no pátio da minha avó e esperávamos ansiosos pelos contos de terror. Vou-vos contar um deles. Meu tio, Fernandes, hoje é aposentado pelo IBAMA. Porém, na época, ele passava semanas no meio do mato. Ele nos contou uma história em um dia de finados que até hoje eu lembro. Entraram no mato um grupo de 5 agentes do IBAMA, incluindo meu tio. Em certo ponto, eles se dividiram e um ficou sozinho para fazer a ronda. Este, que ficou sozinho, não voltou mais. Quando os 4 chegaram no ponto de encontro que haviam combinado, ficaram esperando por horas o colega que não voltava. Então, foram procurar por ele, mas só escutaram gritos e fortes barulhos de lapadas de cipó. Quando retornaram ao ponto de encontro, ainda na esperança de que o amigo sumido pudesse retornar, eles montaram suas barracas. Meu tio disse que na madrugada acordou com a voz do amigo desaparecido chamando por ele, bem perto do seu ouvido. Ele dizia assim: Fernandes, vamos embora comigo. E meu tio, sem abrir os olhos, respondeu: Vou não. Então a voz sumiu. No outro dia, meu tio, conversando com os amigos, soube que não foi o único a ser visitado. Todos os demais amigos também foram acordados com a mesma pergunta. O corpo desse amigo do meu tio foi encontrado depois de alguns dias de busca. E, além do estado já avançado de decomposição, aparentava ter muitos ferimentos pelo corpo, como se tivesse sido açoitado. Meu tio diz que a caipora, em alguns estados conhecem por dona do mato, em uma boa parte do Nordeste por comadre fulozinha. Ele disse que foi ela que matou ele, por conta do barulho do cipó que eles escutaram. Os incrédulos dizem que foi onça, mas eu acredito no sobrenatural. E vocês? Eu sei de muitas histórias. Pouco a pouco eu vou relatando aqui para vocês. Sou paraense e uma das lendas do interior do Pará é a Matinta Pereira. Dizem que as feiticeiras, depois que envelhecem e deixam de fazer os seus trabalhos de magia negra, passam a andar pelas ruas durante a madrugada, com as mãos estendidas e os cabelos longos e arrepiados cobrindo o rosto, assobiando para mostrar às pessoas em suas casas que elas estavam passando. Diz a lenda que se alguém abrir a porta, janela ou gritar: "Vem buscar o tabaco amanhã", no outro dia, cedo, uma velha feia e de cabeça baixa aparece na sua porta para cobrar o comprometido. Minha mãe conta que na sua infância sempre se ouvia os assobios durante a madrugada. Um dia, meu tio de 11 anos abriu a janela do quarto onde dormia e gritou: "Vem buscar tabaco amanhã". Ele fechou a janela rápido e os irmãos caíram na gargalhada. De manhã cedo, enquanto minha avó preparava o café da manhã, bateram a porta. Meu avô foi abrir e lá estava uma velha dizendo:
Vim buscar o tabaco que me prometeram ontem à noite. Meu avô correu à mercearia para comprar um rolo de tabaco. Entregou a velha e ela foi embora. Meu tio levou uma surra por isso. Minha avó disse: não se deve mexer com quem paga a sua penitência. Essa história eu ouvi de seu Sérgio, mais conhecido como Serjão do Caminhão, um amigo de meu pai. Para ficar melhor, irei contar o relato em primeira pessoa, usando as mesmas palavras que ele usou. Sou caminhoneiro. Me pagaram para transportar uma coisa. Até hoje, eu não sei o que era aquela carga. Como caminhoneiro autônomo, minha vida sempre foi permeada por estradas longas e noites escuras. Mas nada poderia ter me preparado para a carga que concordei em transportar em uma noite sombria e nebulosa. Fui contratado por um cliente misterioso em uma cidade remota. A única instrução era entregar a carga em uma localização específica a muitas horas de distância. O pagamento era generoso, mas a curiosidade sobre o conteúdo começou a me consumir à medida que avançava pela estrada deserta. A carga estava cuidadosamente embalada e selada, sem qualquer indicação do seu conteúdo. Nenhum cheiro escapava e nenhum som emanava de dentro daquela caixa metálica. O mistério envolto naquele objeto começou a me atormentar conforme a noite avançava. À medida que me aproximava do destino, uma sensação de inquietude crescia. A estrada se tornou mais estreita, com árvores altas lançando sombras sinistras sobre a estrada. O GPS indicava que a entrega seria feita em um local isolado, cercado por uma floresta densa. Quando finalmente cheguei ao ponto designado, uma atmosfera pesada envolveu o ambiente. Não havia sinal de vida ao redor. Descarreguei a misteriosa carga, sentindo o peso da ansiedade enquanto observava a silhueta da floresta. O destinatário, um homem de aparência sombria, apareceu do nada para receber a carga. Seus olhos, ocultos pela escuridão, pareciam penetrar minha alma. Ele agradeceu, pagou generosamente e desapareceu na noite. À medida que eu partia, um grito distante ecoou na floresta. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a estrada à frente estava livre. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que algo terrível havia sido desencadeado naquele lugar. Meses se passaram desde aquela noite, mas a memória da carga misteriosa ainda assombrava meus sonhos. Eu nunca soube o que transportei naquela noite, e a incerteza persiste como uma sombra escura em minha mente. O pagamento generoso não compensa a ansiedade constante, pois a estrada daquela noite se tornou um caminho para o desconhecido que assombra minha jornada como caminhoneiro. Bom dia, sou apaixonado pelo seu canal e adoro ouvir os contos que você conta aqui e gostaria de contar um relato. Me chamo André Luiz e vou contar um relato de uma família. Eu morei por muitos anos no interior da Bahia, em uma cidade que se chama São Gabriel. Meus pais nos criou sempre em fazenda, e como toda área rural, tem várias fazendas vizinhas. Meu pai nos contava um caso de uma família que se morava em uma fazenda próxima que nós morávamos, e os conheço até hoje. Meu pai contava que o senhor da fazenda vizinha, em tudo que fazia, ele se chamava pelo nome da desgraça. Ele tem 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Em um certo dia, esse senhor, que prefiro chamá-lo de Senhor José,
pois ele está vivo até os dias de hoje. Na fazenda onde essa família morava, não tinha poço artesiano, e sim uma casinha onde tem uma nascente de água, e todos eles, para ter água em casa, tinham que puxar água com uma lata de 18 litros e uma corda para poder abastecer a casa. Em um certo dia, esse senhor, muito estressado com os filhos por não ter ido puxar água para os animais e para abastecer a casa, ele chegou do serviço e já foi para a casimba para puxar água para dar de beber aos animais e abastecer a sua casa. E como sempre, xingando muito. Depois de um tempo fazendo aquela tarefa cansativa e xingando muito, a lata demorou a afundar e a encher para que ele a puxasse. Aí ele gritou bem alto: "Afunda, desgraça!" Foi quando a lata afundou rapidamente e ele começou a puxar e sentiu um peso muito grande, mais do que o normal. Foi quando a lata chegou em cima onde ele estava e ele viu uma mulher vestida de branco com uma trouxa de pano na cabeça. Ele contava que a mulher tinha o rosto desfigurado e ela era realmente muito alta. Ele contou que ela ficou em pé e ela tinha uns 3 metros de altura. Ele a pergunta: "Quem é você?" para aquela mulher, e ela respondeu: "Eu sou aquela a quem tanto chamas, e você acabou de me chamar, então estou aqui para poder falar o que você quer." Ele deu alguns passos para trás e desmaiou. Depois de algumas horas, sua família, sentindo a sua falta, foi lá ver o que tinha acontecido e o encontraram caído ao solo, na poeira e desmaiado. Eles pegaram e levaram para dentro de casa. Depois de um tempo, ele voltou em si e contou o que havia acontecido. Depois desse dia, ele nunca mais foi o mesmo e ficou com problemas de audição, mas sempre nos dava conselhos para que nós não xingássemos, nunca. Eles foram embora da fazenda assim como meus pais, e a gente também nos mudamos para outra fazenda. Bom, esse foi o meu relato. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo canal e pelas histórias. Olá, eu me chamo Giovana, tenho 27 anos e hoje vim contar uma história que ocorreu com a minha avó, Elba, e minha tia Cláudia. Nós somos de Açu, Rio Grande do Norte. Isso aconteceu por volta dos anos 80. Eu vou contar como se fosse minha avó Elbinha contando. Assim será melhor para todos entenderem. Aqui em Açu, lá pelas antiguidades, existe uma lenda dentro da igreja. A lenda é famosa até hoje, mas por causa dos vigias noturnos e os bêbados da praça, ninguém se arrisca mais a fazer. A lenda conta que se você passar um papel para dentro da igreja, pela porta da entrada, algo puxa. Eu, sinceramente, nunca acreditei muito nisso, mas na minha infância, eu sempre fui muito arretada. Em um certo dia, eu estava passeando pela praça, perto da boca da noite. Eu olhei para a igreja principal da cidade, que é em São João Batista, e tive a brilhante ideia de reunir várias pessoas e jogar o papelzinho para ver se aquilo realmente iria funcionar ou era só falatório do povo. Eu fui de casa em casa de conhecidos. Ninguém aceitava, pois tinha medo demais. E se o padre Canindé descobrisse, teria uma boa conversa com nossos pais, coisa que ninguém queria. Fui até a casa de Franciane, a avó dela, que estava deitada em uma rede. Ela me chamou e disse que queria conversar comigo. Eu, sem entender muita coisa, fui até lá
e me sentei no chão, pertinho da rede. A véia era cega. Se sentou e usou o tato para descobrir onde estava o fumo e o cachimbo. Sem precisar de ajuda, ela acendeu o seu cachimbo e ficou baforando enquanto me contava a seguinte história. Então, Elbinha, tu é como se fosse da família. Então vou te contar uma história. Eu era menina velha já. A igreja de Açu nem era como você vê hoje. Tinha apenas uma porta pequena e 4 paredes. Em uma certa noite de quaresma, teimosa como eu era, saí de casa de madrugada e fui até a igreja. Eu não botei nenhum papel. Eu me deitei no chão e tentei ver o lado de dentro da igreja, por debaixo da porta, para ver se tinha algo mesmo ou era só falatório do povo. Menina, após quando eu me abaixei, eu vi vários pés andando de um lado para o outro. Alguns estavam descalços, outros com sapatos chiques. Eu fiquei tão assombrada que eu meti o pé dali e nunca mais fiz aquilo de novo. Na manhã seguinte, eu acordei doente, me queimando de febre. Maninha me levou em uma curandeira. Lá, em Dona Chanquinha, ela me avisou que eu vi algo que eu não deveria ter visto, e por isso, infelizmente, iria receber uma punição das almas. Ela também disse que a igreja é muito mais assombrada do que qualquer cemitério. Após Dona Chaquinha fez várias curas em mim, me benzeu dos pés à cabeça. Anos depois, eu desenvolvi uma doença nos olhos. Como não existia cirurgia para isso, e se existisse, eu não teria dinheiro para fazer. Então fiquei cega. Depois de tudo isso, eu voltei em Dona Chaquinha. Ela botou uma vela e um copo d'água e me disse que essa foi a punição das almas que me foi dada. Então, minha jovem, faça isso não. Tu nem sabe a punição que pode receber. Depois da avó de Franciane falar tudo aquilo, eu fiquei com um pouco de receio. Mas logo veio Cláudia, tia de Franciane, me puxou para um canto e disse que escutou os rumores, que queria ir junto comigo para descobrir se realmente tinha algo assombrado na igreja. Eu logo esqueci a história que a avó de Francine contou. Falamos para a Lúcia, irmã de Cláudia, que iríamos voltar tarde, pois estaríamos na minha casa fazendo algo interessante. A irmã dela disse que tudo bem e saímos correndo de lá. Estávamos eufóricas, animadas para o que iria acontecer. Passamos em casa e pegamos um papelzinho. Colocamos tudo o que queríamos ali, pois a lenda também dizia que se alguma alma puxasse, ela poderia atender o pedido que a pessoa fez no papel. Bem, assinamos o papel com nossos nomes e ficamos lá proseando, esperando chegar perto de meia-noite, pois assim, como o povo do interior dorme cedo, não teria ninguém na rua. Estávamos entediadas já e fomos até a Maninha, que estava se arrumando para dormir. Pedimos para ela contar alguma história sobrenatural. A mesma falou assim: quando eu era menina, não morava por aqui. Morava lá em Currais Novos. A igrejinha por lá ficava no pé de uma pequena montanha. Não era montanha, mas a gente chamava assim. Lá naquela igreja, o povo dizia que as almas iam sempre para lá, para pedir ao padre para que as ajudasse a encontrar a luz. Nesse tempo, eu era coroinha e sempre estava lá com o padre. Teve uma noite que ele pediu à minha mãe para que me deixasse ficar até mais tarde ajudando nas coisas da igreja. Minha mãe deixou. Quando se aproximou da meia-noite, eu larguei a minha vassoura com o susto que tomei, pois passou um vento frio que percorreu dos meus pés até minha cabeça.
O padre, me vendo assustada, disse que estava tudo bem, que aquilo era normal. Cada vez mais foram se juntando mais e mais almas. Dava até para escutar os lamentos e os choros agonizantes de algumas. Era terrível. O padre contava que toda noite acendia a vela para esses espíritos e fazia como se fosse uma missa. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a missa foi diferente. O padre não falava, apenas fazia mucangos, parecendo estar conversando pela cabeça. Várias velas estavam acesas e presenciar aquilo foi bizarro. Até que o padre me mandou ir para casa e pediu para eu não contar isso para ninguém, pois era segredo. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para minha mãe. Depois disso, não quis ser mais coroinha. Deus me livre conviver com espíritos daquela forma. Depois que minha mãe contou isso, ficamos com mais vontade ainda de descobrir se as almas iriam nos atender. Maninha perguntou por que queríamos saber disso e também por que estávamos tão animadas. Eu abri logo a matraca e disse tudo. Cláudia ficou calada na dela, se fazendo de sonsa. Minha mãe apenas riu e disse que tudo bem, mas se algo acontecesse, eu não viesse correndo atrás dela, pois com a alma ela não lida. Eu não lhe dei bola e olhei no relógio da parede. Já era quase meia-noite. Peguei na mão de Cláudia e a gente saiu correndo para a igreja. Realmente, no caminho não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Coisa muito diferente de hoje em dia. Enfim, assim que chegamos na igreja, Cláudia ficou olhando no relógio de pulso e esperando dar exatas meia-noite. O vento estava frio, a noite estava escura, mal dava para ver a lua. Mas claro, os grilos e os sapos não calavam a boca. Era um tanto barulho de inseto que parecia que ia me deixar louca. Assim que deu meia-noite, parece que o mundo se calou. Uma energia diferente passou entre nós e não demorou muito para a gente sentir outras. Era como se fosse algo frio que se passava por a gente. Cláudia, que era medrosa, disse que poderia ser as almas entrando na igreja. Corremos para a lateral e esperamos o que quer que fosse passar. Ficamos por ali uns 3 minutos esperando e com meu ouvido encostado na parede. Dava para escutar várias e várias coisas. Fomos até a porta, encostamos nossa cabeça nela e escutamos palavras estranhas de várias vozes diferentes. Algumas palavras dava para entender. Meu coração se apertou quando eu escutei a lamentação de uma alma. Dava para entender poucas palavras. E ela falou filho. O que será que aquela alma fez com seu filho para se lamentar tanto? Enfim, eu olhei para a Cláudia e ela estava branca. Estava tão pálida que parecia estar doente. Ela olhou para mim e disse para irmos embora que não estava gostando nada daquilo. Eu, teimosa e sem medo do que iria acontecer, peguei o papel e bati 3 vezes na porta da igreja e deixei o papel no meio da porta, dando para ver se iria puxar ou não. Não deu 3 segundos e algo puxou aquele papel com tudo. Eu e Cláudia olhamos uma para a cara da outra e gritamos bem alto. Sorte a nossa que por ali só tinha comércio. Senão, quem estivesse perto teria escutado nosso grito. Mas menino, a gente começou a correr desesperadas e só paramos quando chegamos na minha casa. Cláudia, ainda em pânico, não queria nem ir para sua casa de tanto medo que estava. A gente contou tudo o que aconteceu para minha mãe. Ela apenas ficou séria e disse que bem feito, que com o sobrenatural não se brinca e que o que ela tinha falado antes estava valendo ainda. Ela não queria saber de alma. Apenas abaixei a cabeça e fui chamar meu pai. Pedi a ele para deixar Cláudia em casa e ele foi. Naquele resto de noite, eu não consegui dormir
E não vou mentir, acho que fui assombrada por uns 3 dias. Eu vi coisas e escutava lamentações. E sobre o que estava escrito no papel, pelo menos para mim, uma coisa se realizou. E o que era? Bem, não importa mais. Só saibam que eu nunca mais fiz isso, pois não vale a pena martelar a cabeça por causa disso. E nunca, nunca mesmo, duvide do poder das almas. Então, pessoal, esse foi o relato da minha avó. Ela me contou anos depois o que ela pediu. Foi um namoradinho, que logo depois de alguns dias terminou com ela. Então, vale mesmo a pena ser atormentado por 3 dias por causa de qualquer besteira? Enfim, obrigado por ler o meu relato. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Olá, eu me chamo Helena e essa história aconteceu com o meu bisavô, que se chama Severino. Naquela época, ele morava em uma cidadezinha no interior de Rondônia, onde as lendas do folclore brasileiro são muito presentes. Para vocês entenderem melhor, vou contar como ele me contou essa história. Vamos ao relato. Em uma casinha feita de barro, pau e palha, bem simples e sem muito luxo, morava eu, Severino, que tinha 3 filhos e era casado com Graça, a minha amada esposa. A gente era muito humilde, mas eu era um grande trabalhador. Tínhamos uma pequena criação de galinhas e o terreno que nós tínhamos era até que grande. Mas nos faltava dinheiro para melhorar nossa casa. Em um certo dia, minha esposa disse que uma senhora toda maltrapilha e com a cara cheia de rugas bateu em nossa porta, perguntando se nós tínhamos um pouco de cachaça. Minha mulher, achando que era apenas uma mendiga, querendo alimentar seu vício, disse que não. Então, a velha perguntou se tinha fumo preto. Minha mulher, já estressada, disse que não. Então, a senhora perguntou se tinha café. E minha mulher novamente falou que não. E realmente nós não tínhamos. Então, a mulher virou de costas e disse que voltaria quando tivesse. Isso, minha esposa me contou quando eu voltei da feira. Eu tinha trazido comida, incluindo café. Eu já havia voltado da cidade tarde da noite. Então fui ajudar minha mulher a colocar meus filhos para dormir. Eles demoraram um pouco para pegar no sono. E assim que finalmente conseguiram, uma coruja passou gritando ou chiando, como vocês quiserem chamar. Minha mulher, assustada, se benzeu, dizendo que aquilo era uma rasga-mortalha e que trazia um mau agouro. Eu ri dela e disse que era apenas um pássaro. Quando fomos realmente nos deitar, a coruja continuava sobrevoando a nossa casa e chiando bem alto, o que fez com que nossos filhos acordassem. Minha esposa foi colocar eles novamente para dormir e eu fui lá para fora tentar espantar a coruja. Eu joguei pedra e gritei com ela pedindo para parar. E, do nada, a coruja pousa sobre o telhado de palha da nossa casa e fica me encarando. Eu fiquei sem entender nada, mas como ela havia parado de gritar, eu deixei para lá e fui para dentro de casa. Naquela noite, a coruja não chiou mais. Então, nossos filhos voltaram a dormir. Quando eu e minha esposa voltamos para o quarto, ela disse que tudo aquilo era muito estranho, que poderia ser uma das criaturas que abrigam na mata. Ela só não lembrava o tal nome dessa criatura. Eu acabei rindo dela e disse novamente que era apenas um pequeno animal procurando algum canto para dormir.
e acabamos adormecendo. No outro dia, bem cedo, fui acordado com batidas na porta, com uma senhora toda maltrapilha e com rugas enormes no rosto, perguntando onde estavam as coisas dela. Eu fiquei sem entender nada, pois nem conhecia aquela senhora. Quando eu ia tentar explicar para ela, minha esposa chegou e já ficou toda estressada, pois estava muito cedo, o sol nem havia raiado. Ela expulsou aquela mulher e disse que nunca mais voltasse. E disse também que não daria mais nada para ela, que ela fosse procurar cachaça em outra casa. A mulher, com um olhar de ódio, pediu apenas um gole de café. Eu disse que iria pegar, mas minha mulher não deixou. Gritou comigo e também com a senhora. Eu tentei me desculpar com aquela pobre senhora, mas infelizmente não deu tempo. A senhora apenas disse que não se nega nada a ninguém, virou as costas e foi embora. Minha esposa estava totalmente descontrolada por ter sido acordada. Nós acabamos discutindo, pois a mulher só queria um pouco de café e nós tínhamos de sobra. Mas minha mulher disse que ela era apenas uma louca, querendo cachaça e fumo. Eu então ri e ela fez o nosso café da manhã. O clima ficou leve novamente. Eu disse à minha mulher que voltaria mais tarde do trabalho, pois iria fazer um turno extra. Eu trabalhava como vigia de um hospital, passava o dia todo lá e só saía à noite. Mas hoje eu iria sair de lá apenas umas 9 horas da noite. Minha mulher disse que tudo bem, que ficaria com as crianças. Então, arrumei minhas coisas e fui trabalhar. Quando cheguei no trabalho, todos só falavam das lendas do folclore, dizendo que tinha uma coruja chiando toda hora por aí a noite inteira. Eu me interessei pelo assunto e perguntei de qual lenda que eles estavam falando. Então, a enfermeira respondeu e me explicou sobre a lenda. Trata-se de uma bruxa velha que à noite se transforma em um pássaro agorento que pousa sobre os muros e telhado das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo chiado, promete a ela algo para que pare ou peça que por favor pare. Então, no outro dia, ela vem buscar o que é dela. Geralmente é fumo preto, cachaça, peixe, vinho ou até mesmo café. Quando a enfermeira falou aquilo, eu liguei alguns pontos que tinham ocorrido com a nossa família. Mas enfim, aquele dia de trabalho foi normal, nada demais aconteceu. Quando eu saí do trabalho, já à tarde da noite, peguei a minha velha moto e voltei para casa, que ficava bem longe. Era uma viagem e tanto. Entrei em nosso terreno e fui estacionar a moto na parte de trás da casa. Quando eu fui estacionando a moto, vi aquela mesma senhora fazendo alguma coisa agachada. Desci da moto e fui para perto dela. Ela estava com um cachimbo na boca, várias velas acesas e soltando uma fumaça no ar. Aquilo parecia um tipo de ritual, feitiço ou eu sei lá o que. Eu cheguei perto dela, pedindo para que ela retirasse da minha residência. Quando ela virou para mim, seus olhos estavam verdes, um verde bem vivo. Eu me assustei na hora e aquela senhora foi se afastando de mim. Ela foi tipo correndo, só que um pouco mais lento, pois era ela manca. Eu acho que vi ela se transformando, pois ela foi criando penas enquanto corria e foi ficando cada vez menor, até que a única coisa que eu vi foi uma coruja voando pelo céu e soltando seu chiado. Eu não tenho certeza se era exatamente ela. À medida que eu vi, que eu tive a impressão que ela estava se transformando,
ela já estava um pouco distante e estava muito escuro aquela noite. Eu vi que as velas ainda estavam acesas. Então, em um ato sem pensar, comecei a apagar as velas com chutes. Depois, peguei e joguei tudo no mato. Quando entrei em casa, percebi que minha família já estava dormindo. Então apenas tomei um banho, jantei e me deitei. Graças a Deus, nenhuma coruja ficou chiando. No dia seguinte, quando eu acordei, percebi que minha mulher estava se queimando de febre. Fui olhar os nossos filhos e eles também estavam. Eu fui atrás de um transporte e consegui uma carroça. Levei eles 3 para o hospital. Como não tínhamos dinheiro para comprar remédio, a médica passou alguns chás. Levei eles de novo para casa e fui para a feira de moto, ver se conseguia achar aquelas ervas. Parei em uma vendinha no meio da estrada. Comprei várias ervas. O vendedor me perguntou o porquê de tanta erva, se tinha alguém doente. Eu disse que sim, a família inteira. Eu disse também que já tinha levado no hospital, mas nada se resolveu. O vendedor, então, me disse para seguir reto que eu ia achar um curador, chamado Joaquim. Ele era o melhor da região e poderia resolver o meu problema. E logo achei a casa de Joaquim. Ele me convidou para entrar. A sua casa era simples, feita de pau a pique, mas era muito confortável. Eu disse a ele o que estava acontecendo. Então, ele se ofereceu para ir até a minha casa. Levei ele em minha motinha e quando ele chegou lá, pegou algumas folhas de pião roxo e começou a curar, um por um. As folhas do pião murcharam. Joaquim disse que havia algo muito ruim por ali. Ele ficou calado por alguns minutos e do nada disse: "Vocês negaram algo a uma senhora, não foi? Ela quer o que vocês prometeram. Você pediu para ela parar, então agora tem que cumprir." Quando ele disse isso, eu fiquei todo arrepiado, pois não tinha como ele saber o que aconteceu. Ninguém contou, pelo menos ninguém vivo. Joaquim me disse que eu tinha que fazer uma oferenda bem grande, com frutas, fumo, café, cachaça, vinho e peixe. Levei ele para casa e depois fui na feira, que por minha sorte estava aberta. Comprei tudo o que precisava e no mesmo dia eu fui fazer aquela oferenda. Fui até a árvore onde ele me disse. Era uma árvore bem antiga. Coloquei tudo lá e comecei a conversar com o nada, pedindo desculpas por ter negado e depois bati 3 palmas, assim como Joaquim disse. Eu saí sem olhar para trás, voltei para casa e quando voltei já estava escuro. Chegando em casa, percebi que todos estavam piores. Além da febre, estavam vomitando e com diarreia. Minha esposa estava tão fraca que nem conseguia cuidar das crianças. Eu fiquei desesperado. Foi aí que escutei o grito da coruja e percebi que era Matinta Pereira. Mas eu fiz o que ela me pediu. Deixei uma oferenda enorme lá. Como isso não se resolveu? Eu estava cuidando sozinho da minha esposa e dos meus filhos. Eles ficavam cada vez piores. Como estava tarde, a única coisa que eu podia fazer era rezar. Amanhã eu iria de novo no seu Joaquim falar que não havia resolvido. A coruja passou a noite toda perturbando. Parecia que ela estava rindo da gente. Assim que amanheceu, minha vizinha veio ficar com minha família e eu fui até Joaquim. Por coincidência ou não, ele disse que já estava me esperando. Ele disse também que aquilo realmente era Matinta e que não ficou satisfeita com a oferenda, pois ela se sentiu muito humilhada. Seu Joaquim disse que só tinha um jeito de resolver isso. Eu teria que fazer um ritual de aprisionamento. Esse ritual deveria começar antes das 9 badaladas da galinha.
9 badaladas da galinha se refere ao penúltimo piar que a galinha faz antes da virada do dia. Isso ocorreria por volta das 11h30 da noite. O ritual consistia em varrer uma pequena área com uma vassoura virgem. Após isso, fazer uma estrela de Davi com o cabo da vassoura e entoar palavras encontradas no livro da Cabala. Isso prenderia o corpo físico da Matinta dentro da estrela de Davi e expulsaria o espírito dela. Eu concordei com a ideia e ele me ensinou tudo o que eu deveria fazer. Passei no comércio e comprei as coisas. Quando voltei, já estava de noite. Juntei as coisas e esperei da hora. Minha mulher estava pálida. Meus filhos dormiam e não se alimentaram nem uma vez no dia, de tanta fraqueza. Eu tinha que fazer isso, senão eles não sobreviveriam. Quando deu por volta das 11h30, eu comecei o ritual. Deixei a tesoura aberta perto da Matinta sempre que passava. Coloquei o terço ao redor e enterrei a chave embaixo da tesoura já aberta. Fiz o círculo com a vassoura virgem, a estrela de Davi. Agora era só esperar. Passaram-se alguns minutos e eu fiquei dentro de casa, espiando pela janela e nada dela aparecer. Foi aí que eu escutei o chiado dela e percebi que a hora estava chegando. Escutei um grito de dor e quando vi pela janela, ela estava dentro do círculo. Eu saí imediatamente e fui até ela, perguntando o porquê ela fez isso com a minha família. Ela não me respondeu nada, mas eu insisti até ela falar. Então, ela disse que foi porque nunca tinha sido tão humilhada. Ela queria apenas um pouco de cachaça, de café ou de fumo. Eu disse a ela que minha esposa não fez por mal e pedi para que ela desse um jeito, porque ela dando ou não, o feitiço que ela jogou ia acabar, pois ela iria para debaixo da terra, onde nunca mais iria sair. Ela, vendo que não tinha escapatória, decidiu fazer um acordo. Ela devolveria a saúde e eu, em troca, tiraria o feitiço. E disse também que nunca mais passaria por ali. Eu fiquei tentado a fazer isso. No começo, eu neguei, falando que ela iria para debaixo da terra. Mas aí, de alguma forma, ela disse que a maldição iria sumir por alguns dias, mas depois voltaria. Eu não sabia se acreditava nela ou não, mas eu dei a confiança e apertei a mão dela, assim, selando um acordo. Eu desenterrei a chave e tirei a parte que estava presa dentro do círculo. Disse que estava agradecida e que iria tirar a maldição e que nunca mais passaria por ali. Então ela virou uma coruja na minha frente. Seus músculos foram diminuindo, seus olhos foram aumentando e no lugar da pele viraram apenas penas. Quando eu pisquei os olhos, ela já havia se transformado. Quase que imediato, minha mulher e meus filhos ganharam novamente cor, se alimentaram e dormiram tranquilamente. Nos outros dias, até hoje, tudo tem sido normal e a Matinta nunca mais nos perturbou. O conselho que eu dou é: vocês nunca neguem nada a ninguém, pois pode ser a Matinta. Uma boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Pedro Silveira. Moro em Fortaleza. Porém, esse relato que estou escrevendo é uma história que foi vivida pelo meu avô Sebastião, o meu tio-avô Isidoro e outros 3 homens que trabalhavam com eles. O ocorrido aconteceu no ano de 1975 e até hoje em dia, meu avô, com seus 80 anos de idade,
se lembra exatamente como aconteceu e nos conta essa história com riqueza de detalhes. Quando mais novo, o meu avô trabalhava de pedreiro. E por ser muito bom na profissão, pessoas de toda a região de Uiraúna contratavam ele para trabalhar em sua casa. Pois, além de ser um bom pedreiro, ele caprichava na parte da carpintaria. A fama dele foi espalhando e chegou até as cidades, um pouco mais distante. Por isso, certa vez, um homem que morava em Icó, aqui no estado do Ceará, chamado Armando, foi até a casa dele contratá-lo para fazer uma reforma de uma casa que ficava na fazenda que ele tinha comprado. No outro dia cedo, o meu avô foi até Icó e, de lá, foi com Armando até a fazenda para poder avaliar o serviço, pois ele precisava estimar quanto tempo duraria a reforma. E pelo que o homem falou, e do jeito que ele queria que fosse feito, era um serviço demorado, já que Armando queria uma restauração completa. Depois de ver a casa e combinado o preço, o meu avô aceitou o serviço, que era para durar mais de 6 meses. Por isso, ele levou para Icó o meu tio-avô, Isidoro, que também era pedreiro, e mais outros 3 homens que já trabalhavam com eles. Tudo isso para poder dar conta. Chegando em Icó, meu avô encontrou o homem que tinha contratado o serviço. Depois, passaram em um armazém para comprar os mantimentos suficientes para uma semana, pois eles ficariam na fazenda a semana inteira, e só na sexta-feira, tardezinha, eles voltariam aqui para Uiraúna, já que a distância era quase de 100 quilômetros. A primeira semana de trabalho foi tranquila, não teve qualquer contratempo. E, na sexta-feira, depois do almoço, como combinado, eles voltaram para Uiraúna e ficaram aqui o final de semana inteiro. Na segunda-feira de madrugada, os 5 voltaram para a fazenda para continuar o serviço. Pois, como era empreitada, eles começavam bem cedo para poder adiantar o serviço. E muitas vezes trabalhavam até depois de escurecer. A fazenda ficava em uma área isolada. Os vizinhos mais perto da fazenda ficavam a mais de meia légua de distância. Só que, na segunda-feira, o meu avô viu que em volta da casa havia marcas de pegadas. Só que não era pegada de gente, mas também não era de bicho conhecido. E quando ele foi verificar o geral, que ficava no fundo da casa, eles deixaram um pedaço de carne seca, já que não tinha energia elétrica nem geladeira, e ele estava todo destruído. Na hora ele ficou meio encafufado. Mostrou aos outros homens que estavam trabalhando com ele. Porém, nenhum deles reconheceu aquelas pegadas. E, mesmo assim, eles trabalharam o dia todo, sem se importar com as pegadas nem com os pedaços de carne que havia sumido. Pois eles levaram mais mantimentos de suas casas. No final da tarde, quase pela boca da noite, eles foram até o riacho que cortava a fazenda, para poder se banhar e também pegar água para a casa que seria usada para fazer comida e também para beber. Depois que eles tomaram banho, estavam enchendo as vasilhas de água. Ficou em cima da carroceira da caminhonete do meu avô. Viu que do outro lado do rio tinha uma pessoa observando eles. Meu avô foi na boleia, pegou o facão e depois deu um grito, querendo saber quem estava lá. Mas, como já estava escurecendo, não conseguiu ver direito e a pessoa saiu correndo. Meu tio-avô, Isidoro, ainda quis atravessar o rio e correr atrás,
mas meu avô falou que deixasse quieto. Eles terminaram de encher os vasilhames de água e voltaram para a casa da fazenda. Naquela noite, eles fizeram uma fogueira no terreiro. Esticaram algumas redes do lado de fora da casa e ficaram lá deitados, descansando e escutando música no rádio a pilha que eles tinham. Aos poucos, o cansaço foi vencendo e eles acabaram pegando no sono. Então, mais tarde, já passava da meia-noite. Meu avô acordou com barulho no fundo da casa. Na hora, ele deu um pinote da rede, correu no carro e pegou o facão. Depois acordou os outros. Eles se levantaram, pegaram facas e ferramentas e foram até o fundo da casa. Mas, antes mesmo de chegar lá, escutaram um barulho de passos rápidos. Mas ainda viram que alguma coisa grande estava fugindo para dentro da mata, que ficava no fundo da casa. Depois disso, eles começaram a se preocupar e no outro dia cedo, meu avô pegou o carro e foi até a casa do vizinho, que se chamava Manuel. Chegando lá, ele puxou conversa e perguntou se por acaso havia gente na região que tinha costume de invadir as propriedades das pessoas. Manuel era um senhor de meia idade, na faixa dos seus 50 anos, que morava no seu sítio com sua esposa e um neto. Ele foi muito educado com meu avô, serviu um pouco de café e lhe disse que até aquele dia ele não sabia de roubo algum lá por perto. Então, meu avô falou sobre os ocorridos da noite anterior, que havia uma pessoa espionando eles no rio. E depois, alguma coisa grande foi até o fundo da casa. Mas, quando eles levantaram, a pessoa ou o animal saiu correndo. E seu Manuel ficou assim meio sem jeito. E depois começou a falar com meu avô, que já tinha ouvido falar que a fazenda que ele estava morando acontecia coisas sem explicação. Porém, ele mesmo achava que era invenção do povo. Depois da prosa, meu avô voltou para a fazenda. Ficou lá trabalhando. E quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ouviram uma voz chamando por eles, em frente à porteira. Meu avô reconheceu seu Manuel. Ele mandou que ele entrasse. Então, seu Manuel se aproximou, desceu do cavalo e entregou uma espingarda para meu avô. E disse que aquela arma era para ele se proteger, caso alguém aparecesse por lá. Seu Manuel não demorou muito. Pouco tempo depois, montou novamente no cavalo e foi para sua casa. E a impressão que meu avô teve era que seu Manuel sabia de alguma coisa, mas não quis falar. Assim que seu Manuel foi embora, o meu avô e os outros homens foram novamente para o riacho. E quando chegaram lá, viram que, no barro do barranco, tinham as marcas de pegadas idênticas às que eles acharam em volta da casa, na segunda-feira. Eles tomaram banho e, após encher os vasilhames com água, foram embora para a fazenda. Só que, naquela noite, eles preferiram ficar dentro da casa. Como fazia muito calor, eles deixaram a janela da sala aberta para entrar uma fresca. O rádio estava ligado. Mesmo assim, eles escutaram passos do lado de fora e, pela janela, eles viram um animal grande, passando bem devagar, a uma distância de mais ou menos 10 braças, e foi para o fundo da casa. Na hora, meu avô correu até a despensa e pegou uma espingarda. Os outros também se armaram com facas e facões. Sem fazer barulho, eles abriram a porta da cozinha e ligaram a lanterna à pilha. Naquela hora, o animal, que estava em 4 patas, se colocou de pé, como se fosse um homem. O meu avô ficou tremendo de medo
pois a criatura tinha um focinho grosso, boca grande e seus olhos eram amarelos. Por quase 1 minuto, ficaram todos parados. O meu avô e os homens que estavam com ele na varanda da cozinha e aquela criatura lá no quintal, sem se mover, apenas se encarando. Então, meu avô tomou coragem e gritou: "Segue teu caminho, deixa a gente em paz, a gente não quer confusão." Em seguida, abaixou a espingarda. Nessa hora, a criatura se pôs em 4 patas novamente e saiu andando para dentro da mata, como se tivesse entendido o recado. Eles voltaram para dentro da casa e foram dormir. No outro dia, seu Manuel apareceu novamente na fazenda. Perguntou se aconteceu alguma coisa na noite anterior. O meu avô disse que uma criatura apareceu lá no terreiro, mas que foi embora. Então, seu Manuel falou que podia ser alguém que tinha uma triste sina na vida. Depois de alguns dias, o meu avô comprou algumas galinhas para ter pelo menos um ovo para comer, já que a fazenda ficava longe de tudo. Mais ou menos uns 3 meses depois que iniciou o serviço, certa noite, ele acordou com um barulho no poleiro. Então saiu para ver, acendeu o lampião e, mais uma vez, viu a criatura. Dessa vez, ela estava devorando uma das galinhas. O meu avô entrou, trancou a porta da casa e ficou em silêncio. Ele nem acordou os outros. Só no outro dia que ele foi falar. Então meu tio-avô, Isidoro, decidiu descobrir quem era a pessoa que tinha a sina. Meu avô foi contra essa ideia, até mesmo porque eles já estavam quase no final do serviço. Mas meu tio e um dos homens desconfiavam que o seu Manuel sabia quem era essa pessoa. Depois de concluir a reforma, o meu avô falou que seu Armando sobre a criatura que apareceu por lá. Só que seu Armando fez pouco caso, como se não tivesse acreditado nas palavras do meu avô. Depois desses encontros, meu avô teve a certeza que, mesmo virado bicho, as pessoas têm consciência e sabem o que fazem, pois em nenhum momento a criatura tentou atacá-los. Parecia mais procurar por comida. Obrigado e uma boa noite. Há muitos anos, em Odonato, um conhecido fazendeiro que vivia lá para as bandas do interior do Mato Grosso do Sul, era famoso e temido por sua arrogância, impetuosidade e grosseria. O homem, já com mais de 60 anos, dono de fazendas e muitas criações de gado, vivia com a sua velha mãe e esposa, a quem sempre maltratava. Eles não tiveram filhos, um dos motivos pelo qual submetia a esposa aos maus tratos. Assim vivia em Odonato, dirigindo seus negócios com mão de ferro. Durante a Semana Santa, em Odonato, mandou que alguns de seus peões matassem uma vaca, pois queria comer o churrasco. Os peões, meio sem graça e temerosos, se atreveram, cheios de medo, a questioná-lo, referindo que era Semana Santa. Em Odonato, explodiu com os homens, berrando que não estava nem aí. Ele queria aquela vaca morta até o final da tarde. A mãe de Odonato, a velha senhora, disse: "Não faz isso, meu filho. Não se derrama sangue na quaresma e nem se come carne vermelha na Semana Santa." Ele respondeu à mãe que aquilo era baboseira,
e que à noite ele comeria uma churrascada na brasa, um sarravulo. A esposa de Nhô Donato, ouvindo aquilo, se benzeu e pôs-se a rezar no oratório da sala. Os peões, contrariados, foram cumprir a ordem do patrão. Atiraram na cabeça de uma grande vaca branca escolhida pelo dono. Eles já haviam retirado a metade do couro do bicho, quando Nhô Donato chegou ao matadouro e riu-se, satisfeito. Acendeu um cigarro e colocou os pés apoiados no lombo da vaca, que estava caída no chão, e disse, dando uma baforada de fumaça: "Nem Deus vai me impedir de comer esta carne hoje." À mesma hora que disse aquilo, todos ali presentes viram, horrorizados, a vaca levantando-se, e com as tripas e o couro pendurados, esta deu um coice em Nhô Donato, que caiu longe desacordado e disparou a correr para o matagal, que circundava o curral. Horrorizados, os peões saíram a galope atrás da vaca, que não foi encontrada. Reviraram a região toda a procurara, sem sucesso. Nhô Donato, depois do coice que tomou, ficou doente, de cama. Teve uma lesão grave na coluna que o deixou manco, necessitando de muletas para locomover-se. Tornou-se um homem calado, encurvado e apagado, totalmente diferente do que era. Passou o restante de seus dias sentado em uma cadeira na varanda de sua casa, olhando para o nada. Dizem que na época da quaresma, a vaca aparece por aquelas bandas, arrodeando a região onde foi há muitos anos a fazenda de Nhô Donato. Quem é cristão e vive de acordo com os ensinamentos bíblicos, respeita muito a época de Semana Santa e da Quaresma, época em que dizem que o capiroto e seus assecas circulam livremente por aí. Abrem-se portais para que fiquem vagando com permissão. O que eu vou contar agora se passou com meu avô, que já não mais está entre nós há muito tempo. Meu avô era um homem maravilhoso, ótimo pai de família e o avô mais doce e querido da face da terra. Era um negro forte e saudável. Cuidava de sua roça e adorava pescar e caçar com os amigos. Gostava também de tomar uns gorós. Na Semana Santa, em plena sexta-feira de lua cheia, ele e os amigos resolveram que iam sair para caçar. Debaixo de muita bronca, reclamação e avisos de minha avó, bisavô e vizinhos que pediam que eles não fossem, pois era Sexta-feira Santa. Mas lógico que eles não deram ouvidos. Todo valentão pegou o seu rifle e seus apetrechos de caça e se embrenhou na mata, clareada somente pela luz da lua, com os amigos dele. Quando chegaram lá, se separaram e ele permaneceu de tocaia atrás de uns arbustos. Passado algum tempo, ouviu um barulho e preparou-se com o rifle em punho. Apareceu, mais adiante, a alguns metros, um veado campeiro, enorme e muito bonito. Meu avô disse que nunca vira um animal tão robusto e grande como aquele. O veado pastava tranquilamente. Vagarosamente, meu avô engatilhou a arma, mirou na cabeça do veado e atirou. O veado ficou parado encarando-o. Meu avô estranhou, pois tinha certeza que tinha acertado o tiro. E mesmo se tivesse errado, o veado, com o barulho do estampido do tiro, se assustaria e fugiria imediatamente. Ele preparou a arma novamente e mirou, e viu que o animal chegava mais para perto dele. Disparou outro tiro,
e nada do bicho cair. O veado raspava suas patas dianteiras no chão, como um touro bravo faz para avançar, e se aproximava de meu avô. Este, já apavorado, pois viu que aquilo não era normal, começou a correr. Só ouvi o trotar do veado atrás dele. E dali em diante, ele não lembra de mais nada. Foi encontrado pelos amigos no outro dia, todo machucado, como se tivesse levado uma surra. Seu rifle nunca foi encontrado. Ao ser levado para casa, ouviu por dias o sermão de minha avó e bisavó, dizendo que aquilo havia sido uma lição, um castigo por ele ter desrespeitado a Semana Santa. Quando ele nos contava esse relato, ficava muito sério, enquanto fumava o cigarrinho de palha dele em sua cadeira de balanço. Eu gostaria de contar um relato que a minha mãe e minha tia costumavam contar durante nossas visitas à casa da tia Mariana, na tranquila cidade de São Luís do Purunã. Minha mãe, a mais nova de 5 irmãos, tinha apenas 14 anos na época. A casa, sempre cheia de vida, abrigava 7 pessoas, incluindo meus avós. Eles tinham um passatempo peculiar. Eram obcecados por jogar baralho. Passavam horas a fio mergulhados no jogo, muitas vezes virando a noite, especialmente nos fins de semana, quando amigos se juntavam à diversão. Naquela época, era comum acreditar em lendas do folclore brasileiro, como o Saci Pererê, a mula sem cabeça e o lobisomem. Minha avó, uma mulher profundamente religiosa e supersticiosa, sempre alertava que jogar baralho até altas horas da madrugada não era correto. Segundo ela, isso alterava os ânimos e levava a palavras ríspidas dentro de casa. Eles, no entanto, ignoravam seus avisos, continuando a jogar mesmo durante a quaresma, quando minha avó insistia que as forças malignas estavam à solta para atormentar. Em uma noite particularmente escura, eles encerraram o jogo por volta das 3 da manhã. A casa de madeira rangia a cada passo, e quando cada um se recolheu aos seus quartos, o caos se instalou. Inicialmente, meu avô pensou que era meu tio João fazendo alguma brincadeira, mas ele rapidamente negou, afirmando que já estava deitado em seu quarto. Naquela época, não havia sofá na sala, apenas um banco grande e pesado, que foi arrastado da parede da sala até a entrada da cozinha. As panelas, penduradas, eram lançadas contra a parede, e as janelas tremiam sem a presença do vento. Meu avô, um homem de coragem inabalável, levantou-se e desafiou a entidade desconhecida a retornar ao inferno. Minha avó o repreendeu e começou a rezar fervorosamente. Minha mãe e minhas tias, aterrorizadas, choravam e se abraçavam temendo que a entidade invadisse seu quarto. O tumulto só cessou quando o galo cantou, anunciando a chegada do amanhecer. Quando finalmente saíram de seus quartos, tudo estava em seu devido lugar, como se nada tivesse acontecido. No entanto, uma coisa estava fora do lugar. Os baralhos estavam todos enrolados em forma de cigarro e queimados, como se tivessem sido fumados. Venho relatar a vocês um fato estranho e perturbador que me aconteceu na mocidade, quando eu tinha meus 20 anos. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembre desse relato. Certa tarde de quaresma,
Mais especificamente, em uma sexta-feira, estávamos eu e meu colega Robertinho cavalgando de volta para casa depois de um intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio, por isso, tanto para ir quanto para voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior, mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes de lugares assim. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar suas portas. Mas, em época de quaresma, era diferente. Todos fechavam com um trinco e cadeado suas residências. A razão disso, poucos sabiam certo. Uns falavam de lobisomens, outros de bruxas e outros de sacis. Fato é que, volta e meia, crianças sumiam nessa época, e ninguém dizia saber o porquê. Alguns acreditavam que ciganos capturavam as crianças. Outros pensavam ser obra do próprio capiroto. Mas o que eu e meu vizinho vimos naquela tarde não era nada conhecido. Já eram quase 18 horas, quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram, como se fossem estátuas, e não tinha espora que fizesse os bichos voltarem a andar. Oxe, Benedito, o que é que esses animais têm? Pararam do nada. Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. Robertinho, apesar de ser pouco mais velho que eu, com seus 25 anos, era bem mais supersticioso e crente nas histórias do povo, sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali na região. Já eu pensava que tudo aquilo era lenda e coisa de gente atrasada, mas que vimos naquela tarde mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente a pé, no intuito de ver se os animais nos seguiriam ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, como se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho. Ele andava com a sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso e vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu está escuro. Benedito, não sei não, mas acho que a gente devia ir ali na casa do vizinho e pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Tô sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz, não tem nada no caminho não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam, rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e eu completamente irritado. Pensei em acusar Robertinho, afirmar que a culpa era dele. Mas não valia a pena discutir com meu amigo àquela altura, ainda mais que ele estava armado. Apenas seguimos em frente, apesar dele andar ainda mais lento e assustado do que antes. E assim seguimos, faltando pouco tempo para chegarmos. Do nada, ouvimos um barulho em meio ao matagal, à nossa frente, e de lá de dentro saiu algo que até hoje custa acreditar que foi real. Uma mulher, nua e com a aparência desgrenhada, saltou de lá caindo no chão à nossa frente, contorcendo-se. Olhava para nós enquanto estribuchava no chão, com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não eram humanos. Eram dentes semelhantes aos de jacaré, pontiagudos e afiados, ao mesmo tempo amarelados com manchas pretas. O rosto da mulher era enrugado,
com enormes feridas, e seu corpo, de um modo geral, era magro e esquelético. Ficamos os dois parados diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar. Porém, quando foi meu desespero ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele, pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher à nossa frente soltou uma risada bizarra, mesclada com um grito infernal. Ela então se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena da minha vida. A criatura à nossa frente vomitou. Vomitou o que parecia ser um dedo de criança, junto com um pequeno olhinho infantil, que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher então começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas, passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando, até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher, agora, se transformava em um berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corria um animal. Uma cabra com cabeça de mulher. Do meu lado, o meu vizinho, desmaiado. Eu nunca soube de onde aquela criatura veio ou quem era aquela mulher. Mas me mudei do interior e hoje vivo na capital. Muitas décadas se passaram. Hoje tenho meus 68 anos. Mas em toda noite, de sexta-feira de quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança vem me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar, mas ainda existem muitos mistérios, cuja a inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois são mistérios de um outro mundo. Olá, o meu nome é Amaury e quero contar uma experiência muito esquisita que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu sou mecânico de profissão. Trabalho com isso desde que era bem jovem e fui ensinado pelo meu pai. Sou um homem simples, trabalhador e que gosta de sair de vez ou outra para caçar na mata. Eu vou sozinho mesmo. Eu costumava sair no sábado de manhãzinha, bem cedinho, e só voltar para casa no domingo à tarde. Era uma boa forma de aliviar o estresse do dia a dia. Eu fazia isso ao menos 2 vezes por mês. Sabe, era uma tradição que eu mantinha já havia muitos anos, antes mesmo de me casar. Mesmo depois que me casei, a minha esposa lidava bem com isso. Ela nunca reclamou. Sempre entendeu que era uma coisa que eu gostava, que me fazia bem. É uma coisa difícil de se encontrar hoje em dia, esse companheirismo. Porém, nos últimos tempos, o pessoal estava falando dos boatos esquisitos. Chegava um pessoal lá na mecânica que dizia que havia um bicho enorme que andava vagando pela cidade, tanto nas ruas quanto invadindo o terreno das pessoas. Era um tipo de cavalo, bem grande, que emitia um tipo de luz na cabeça. As pessoas falavam que era uma tal de mula, saía fogo pela cabeça, essas coisas de interior. Teve até gente que disse ter visto o bicho cara a cara e que só conseguiu sair vivo por pura sorte. Mas, sinceramente, eu não acreditava muito nisso não. Eu achava aquela história que o povo estava contando. Mas, sabe como é cidade pequena, né? Não tardou muito para todo mundo sair falando de uma tal mula sem cabeça. Olha, eu não sou incrédulo. Não entenda errado.
Os meus pais mesmo são muito religiosos e crentes nesse tipo de experiência místicas. Mas sabe, mula sem cabeça? De todas essas criaturas que andam por aí, que a gente ouve falar, eu achava que essa era a mais difícil de existir. Bom, só que isso não adiantava muito para mim, porque minha mulher tinha acreditado em tudo o que estavam falando, e ela não me deu paz quando disse que eu ia caçar no fim de semana. Quando eu disse que ia sair no final de semana, ela fez de tudo quanto possível para me impedir. A coitada até chorou. Disse que eu ia acabar topando com esse bicho e me dando mal. Mas sabe como que é, né? A rotina do trabalho é tão intensa e desgastante que nem a pau que eu ia abrir mão do meu hobby por conta da conversa de povo. Só que a preocupação da minha esposa foi tamanha que ela chamou até alguns vizinhos para tentar me convencer. Uma vizinha nossa, que era até próxima da gente, foi uma daquelas que me disse ter visto tal bicho. E ela veio aqui em casa tentar me convencer junto de minha esposa. Mas eu não dei nem ideia. Sábado de manhãzinha, eu já estava com a minha carabina e a minha arma nas costas. Saí bem cedo, bem animado para passar aquele fim de semana na mata. Minha esposa já tinha desistido e só restou ficar em casa rezando para que nada desse errado. Quando entrei na mata, estava tudo certo e o dia correu bem. O sol estava alto, bem quente e eu aproveitei bastante. Cacei alguns patos perto de um riacho pela manhã. Dei uma descansada perto do meio-dia e, à tarde, quando o sol estava indo embora, eu já fui me arrumando para passar a noite. Fui tostar a carne e tomar um pouco de cachaça que tinha levado. A noite estava boa também. Muito boa, na verdade. E eu fiquei pensando o quão bobo seria se tivesse ficado em casa por causa de fofoca de pessoal. A gente precisa dar uma parada para descansar a cabeça às vezes. Sempre que eu ia dormir na mata, eu levava uma rede para deitar. Sempre deixava ela um pouco alto, de preferência minha mesmo. Mas eu não sei por quê, me deu uma sensação ruim. Eu olhei para o céu, estava ficando escuro e até um pouco frio. Eu estava bem satisfeito com a carne e um pouco alto por conta do álcool. Eu senti que deveria ter colocado a rede um pouco mais abaixo na árvore, mesmo apesar de que seria difícil levantar durante a noite, caso fosse preciso. Mas assim eu fiz. Decidi seguir a minha intuição. Eu fiquei mais um pouco acordado. Comi o resto da carne e bebi mais um pouco, para ajudar a pegar o sono. O que funcionou, diga-se de passagem, porque foi só eu deitar na rede que eu já fui caindo no sono, com a mochila e a arma bem abaixo de mim. E eu dormi bem, sem muitas preocupações, só pensando em acordar bem cedo e aproveitar muito o dia seguinte. Porém, foi aí que algo muito esquisito aconteceu. Certa hora da noite, quando a lua já estava quase no topo, eu acordei de repente, sem nenhuma razão. No susto, eu estava até meio zonzo, com a cabeça doendo um pouco. Levantei a cabeça e dei uma olhada em volta para ver se tinha alguma coisa. Sei lá, vai que tinha um bicho por perto. Mas não havia nada. Fiquei um pouco irritado com isso. Ninguém gosta de acordar assim à toa. Então, eu já fui recostando a cabeça para dormir outra vez. Só que foi aí que tudo começou. Eu estava debaixo de uma árvore um pouco grande e o mato era um pouco denso. Mas quando eu olhei para frente, lá no fundo, no meio do mato, entre as árvores, eu vi uma luz vermelha. Na hora, eu achei bem estranho. Não é muito comum ver luzes assim no mato, mas também não é incomum o mato pegar fogo.
Então, eu já fui logo imaginando que era isso, uma queimada, até mesmo um incêndio. Só que aí eu comecei a ouvir algo estranho também, som de cascos. Na hora, eu fiquei bem ansioso. O som ficava mais alto e mais próximo, e a luz parecia crescer, chegando até a iluminar as coisas ao meu redor. Na hora, eu vi que não era incêndio e nem queimada. Era um cavalo. Eu me lembrei do que o povo estava dizendo e me arrependi muito por ter sido teimoso. Mas isso não iria me ajudar. Então peguei a minha arma bem rápido e já fiquei pronto para ir embora, torcendo para que aquilo não me visse ali. Eu me ergui um pouco na rede, já me encaminhando para levantar. Mas, para o meu azar, o galho da árvore rangiu e a coisa, que estava bem mais perto, me ouviu. Ela veio trotando e eu consegui ouvir o barulho no chão. Não deu nem tempo de eu fazer nada, porque ela já estava bem na minha frente. Então, finalmente, eu vi a figura. Robert era enorme, muito grande mesmo, maior que um cavalo normal, bem forte, parruda e de pelo negro. E o pior de tudo, ao invés da cabeça, havia apenas um feixe luminoso, que emanava uma forte labareda e cobria parte de onde a coisa passava. Meu amigo, meu coração quase saiu pela boca. Eu fiquei tremendo igual bobo quando vi aquilo, que parou bem na minha frente, batendo as patas no chão. Na hora, eu tive muita consciência que qualquer erro poderia custar a minha vida. Então, calmamente, eu peguei a minha arma, mirei no bicho e atirei. O barulho do tiro fez aquilo dar um pinote e com certeza acertou, mesmo que de raspão. Eu aproveitei a brecha e saí correndo pela mata, deixando tudo para trás, com o coração disparado e ouvindo o som dos cascos correndo atrás de mim. Eu não sou besta e nem me atrevi a espiar para ver onde aquilo estava. Eu só saí correndo mesmo, indo pelos lugares mais densos para, no mínimo, atrasar a criatura. Mas, por sorte, eu sabia que bem perto tinha um casebre de taipa que estava abandonado e eu poderia me proteger lá dentro. Minhas pernas começaram a doer um pouco, mas eu peguei, tomei a energia que tinha e fui direto para lá. Ficava num lugar onde o campo era mais aberto e eu teria que correr mais rápido, torcendo para que o bicho não me alcançasse. E graças a Deus, eu avistei ao longe a cabaninha e corri sem parar até chegar perto dele. Quando avistei o casebre, eu arrisquei uma breve olhada para trás e vi que o bicho estava um pouco longe. Estava tudo escuro, mas conseguia ver a luz daquilo correndo atrás de mim, iluminando a mata. Corri para o casebre e a porta ainda estava usável. Tinha tábuas nas janelas, o que foi ótimo para minha salvação. Fechei a porta e empurrei uns móveis que já estavam até meio podres para a porta, barrando a passagem e dando mais resistência caso ele quisesse se jogar contra ela. E não tardou muito para que a criatura chegasse e ficasse rondando o lugar. Estava tudo escuro e silencioso, mas eu consegui ouvir os passos e ver a luz passar pelas frestas das tábuas. Fiquei um tempo assim. O medo era paralisante, mas eu sabia que precisava fazer algo. Então, tremendo, coloquei o cano da arma em um espaço entre as tábuas da casa e esperei aquela coisa passar. Mesmo com aquela luz incomodando os meus olhos, eu mirei e comecei a atirar. Os sons dos tiros ecoaram fundo na noite e eu rezava para que cada bala encontrasse o seu alvo. E graças a Deus, acertaram em cheio. O bicho foi furado por um monte de bala e eu tive certeza. Saí correndo meio manca e torta, deixando um rastro horrível de fedor de queimado e sangue no chão.
Nessa hora, eu quase chorei de alegria, porque consegui escapar. Por pouco, mas eu escapei. Mas, apesar da relativa segurança, eu não tive coragem de sair do casebre. Fiquei lá, trancado. Não tinha coragem de sair e ter o risco de encontrar com aquilo de novo. Decidi que esperaria até o amanhecer, quando seria mais calmo. E quando finalmente o sol começou a nascer, a luz da manhã entrou pelas frestas e eu senti uma onda de alívio. Esperei até ter certeza de que era seguro, então saí do casebre. A mula não estava mais lá e a sensação de perigo havia diminuído. Voltei para onde tinha largado minhas coisas, recolhi tudo e voltei para casa, com a decisão firme de nunca mais voltar à noite àquela mata. Então, eu cheguei em casa exausto, sujo e ainda tremendo. Minha esposa se assustou muito quando me viu e já veio chorando me abraçar e perguntar o que havia acontecido. Mas eu estava tão cansado que eu nem disse nada, só fui tomar um banho. Daí, curiosamente, quando estava debaixo do chuveiro, minha mulher gritou para mim de fora que a nossa vizinha, aquela lá, que tinha tentado me convencer a não ir, tinha aparecido toda machucada e que estava de cama e que ela iria visitá-la. Na hora, eu até arrepiei. Não era possível que ela também tivesse se encontrado com um bicho e ninguém ter ao menos escutado. Achei muito estranho aquilo, muito mesmo. Então eu vesti minha roupa e fui lá também. Queria entender melhor a situação. Chegando lá, já tinha um pessoal saindo, incluindo o médico que tratou ela. Ficamos só ela, minha esposa e eu. O clima estava estranho. Fomos até o quarto e lá estava ela, mas não havia nada para suspeitar. Sim, ela estava visivelmente machucada, com alguns hematomas e machucados na pele. Pareciam arranhões, e tinha uma perna e um braço enfaixados. Até aí tudo bem, mas quando ela me viu, arregalou os olhos de susto e ficou olhando para os lados, meio ansiosa, enquanto a minha esposa perguntava se estava bem e o que havia acontecido. Ela meio que desconversou, disse que tinha caído em casa mesmo. Ela era meio idosa, sabe? E não fazia muito tempo desde que ela se mudou para a cidade. Era uma mulher gentil, até bondosa. Então eu acreditei no que ela disse de cara, mesmo com atitude estranha. Mas, quando a gente estava saindo, ela se despediu e levantou um pouco o braço machucado, o que fez com que a bandagem caísse um pouco. E foi aí que eu vi perto do ombro dela que havia um buraco, bem parecido com o buraco de uma bala. Na hora, eu fiquei branco, e ela e minha esposa perceberam, mas eu não disse nada, só abaixei a cabeça. Minha esposa entendeu que tinha algo estranho e também não disse nada, e já fomos indo embora para casa, deixando a vizinha com um olhar perturbado. Quando chegamos, minha esposa já veio me mandando falar o que diabos havia acontecido comigo e a razão de eu ter ficado estranho na casa da vizinha. Então eu contei tudo o que havia acontecido, sobre o encontro, a perseguição e os tiros que eu dei na coisa. A coitada até chorou e veio me abraçar. E depois rezou um terço em agradecimento pela minha vida. Dias depois, a vizinha se mudou. Deve ter ficado com medo da história se espalhar. Mas eu nunca disse nada, nem a minha esposa. Guardamos essa história por muito tempo e sempre me causa alguns calafrios quando penso nela. Eu nunca mais soube da vizinha. Nunca mais a vimos e nem tivemos notícia e nunca mais esse bicho foi visto por aqui. Mas isso me faz pensar nas coisas na vida. Certamente, há mais coisas aí fora do que a gente sequer pode imaginar. E depois disso, nunca mais duvidei ou fui teimoso com essas coisas. Vai que na próxima vez eu não tenha tanta sorte, não é mesmo? Robert, muito obrigado por contar o meu relato. Espero que o pessoal tenha gostado.
Eu garanto, foi tudo a mais absoluta verdade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.